Nós saudamos os irmãos e todos que acompanham conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa As Profecias de Daniel. Nós falamos nos episódios precedentes sobre os reinos mundiais, os 4 animais que representam os reinos, e lemos o capítulo 7, do verso 1 ao verso 8, onde tem a descrição dos animais, desses reinos. Mas a visão continua. E nós vamos falar agora sobre a continuidade da visão, que vai terminar no verso 11, que fala do reino de Deus. Conosco aqui sempre, pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria a gente estar juntos novamente, dando continuidade à análise desse capítulo tão extraordinário. Extraordinário. Então, nós vamos dar sequência. Vou pedir ao pastor Gerson para ler e fazer os devidos comentários nos versos 9 a 11. 9 a 11. Vamos iniciar, pastor. Verso 9 desse capítulo 7. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Até o 11. Pastor Gerson, mas ainda dá continuidade. Até o 14? Até o 14. Vamos lá. Vamos ler até o 14. Verso 12, pastor Antônio Carlos e irmãos. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Até o verso 14. Nós vimos, então, importante, que a visão de Daniel vai do 1 ao 14. Até o 8 ele fala dos animais. A partir do 9, ele fala do reino de Deus que será estabelecido para sempre. E menciona também o Filho do Homem que veio e foi-lhe dado o domínio, é o reino do Senhor Jesus, porque o Pai vai entregar ao Filho o reino mundial, o único reino que não vai passar. Todos os reinos mundiais passarão. Exatamente. Aliás, todos os reinos humanos, todos os reinos mundiais humanos vão passar. Mas o Senhor Jesus vai estabelecer o único reino que não vai passar. É um reino eterno, onde estarão com o rei Jesus, a sua igreja. Israel também vai estar com o rei para sempre. Agora, tem detalhes aqui, né, pastor Gerson? Sim. E irmãos, né? Foram postos tronos, né? No verso 9, né? Até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Perfeitamente. Então, o Senhor, né? Os livros foram abertos, fala do julgamento. Do julgamento das nações. Isso está muito adiante, não é? Mas o profeta Daniel, o Senhor já revelou a ele alguma coisa, não é? Ele já mostrou que os reinos do mundo serão destruídos, desaparecerão, mostrou
que o reino vai ser do Senhor, um reino eterno, um único reino que não vai passar. Fala também do julgamento. Isso é algo que pode ser mencionado mais adiante, porque nós vamos ter outras informações importantes, outras informações proféticas, não é? E ao reino do Senhor Jesus foi dado domínio e glória, e todos vão servi-lo. É um único reino que não vai passar. Algum comentário, pastor Gerson? Não, me chamou muita atenção isso que você já enfatizou, mas o único que não será destruído. Isso nos leva a crer que todo reino, todo governo humano vai passar ou será destruído. Exatamente. Pelo poder que há de vir de um único reino que permanecerá eternamente. Perfeitamente. Então, isso chama muita atenção nossa, que a nossa firmeza não está no governo humano. E sim, a nossa grande esperança e expectativa é no governo eterno do Senhor. Perfeitamente. Outra informação para os irmãos, que as informações são muitas, e nós estamos tendo cuidado de dosar essas informações para que elas sejam concedidas ou fornecidas no momento próprio, para se entender melhor que no meio dessas informações tem outras informações ainda que não foram ditas e que estão nos capítulos posteriores que ainda virão. Mas é importante saber que não haverá nenhum reino humano que vai satisfazer, que vai trazer a justiça, que vai trazer a paz. O único que vai fazer isso é o reino do Senhor Jesus, e que os outros reinos, eles vão passar, por maiores e mais perfeitos que possam parecer, eles vão passar. O último reino vai ser um reino que vai satisfazer inicialmente ao mundo todo, né? Vai ser um reino de prosperidade, um reino forte, não é? Mas tem as tribulações também, tá certo? Até que o Senhor nosso Deus estabeleça o seu trono para reinar eternamente. Tem muito detalhe ainda para se conhecer. Mas agora, a visão sendo completada, Daniel continua na visão ainda, mas a visão que ele teve foi essa, que já foi transmitida, do verso 1 ao verso 14. Mas o profeta Daniel, ele continua, nós vamos ver aqui no verso 15, não é? 15 e 16, né? E 16, olha que coisa interessante. Daniel está no sonho. O sonho, quando ele diz que teve visões, é que ele tem detalhes que ele vai vendo no sonho, não é? Sim. Ele tá dentro do sonho, mas ele dentro do sonho, ele entra no meio dos seres celestiais. Olha que coisa interessante. É muito importante, né? Olha só, ele está sonhando, mas lá dentro do sonho, ele entra e conversa com os seres celestiais. Que intimidade com o Senhor, né? Que comunhão, né? É muito importante isso aqui no verso 15, pastor Antônio Carlos. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Ou seja, ele estava tendo as visões, sonhando, mas ao mesmo tempo, fisicamente, ele estava sentindo isso, né? E as visões da minha cabeça me espantavam. Mas como ele estava dentro do ambiente celestial, é uma coisa difícil de explicar, de entender, né? Ele entra dentro da visão, né? Ele entra dentro do sonho, né? O verso 16, eu posso ler aqui? Pode ler, Cheguei-me a um dos que estavam perto. É maravilhoso isso, né? E pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele deve ter chegado e explicado assim: você não pode me explicar isso tudo que está acontecendo? Essa visão toda que o Senhor me concedeu, pode explicar o que significa? E ele me disse... Pode continuar. E fez-me saber a interpretação das coisas, que é o verso 16. Ainda pode ler o 17 e o 18. Então vamos ler. 17 diz assim: estes grandes animais, que são 4, aí ele volta
ao início do capítulo. Desculpe aqui, pastor Gerson. Pois não. Olha só, então o que aconteceu? Ele teve a visão e continuou. Vamos falar o sonho, né? Porque ele teve as visões dentro do sonho, ou seja, dentro do sonho ele teve detalhes, não é? Uhum. Então o sonho continuou. E ele agora, ele vê os seres celestiais, ele se aproxima e começa a conversar com os seres celestiais. E pediu a interpretação da visão. Que coisa interessante, não bastasse a sabedoria que Daniel tinha, as revelações que ele tinha, mas ele chega e pede que o ser diga para ele a interpretação. E aí a gente já entra numa dimensão da eternidade e a gente percebe o cuidado de Deus para com aquilo ou para com aquele que ele está revelando as coisas. Ou seja, o anjo sabia de todos os detalhes. E pastor Gerson, irmãos, muito importante, né? O dom é muito importante, né? Que o dom vem de Deus. Mas a interpretação também vem de Deus. Não é humana. Não é simplesmente você tomou o dom. Isso aqui significa isso, significa... A interpretação vem de Deus também. De Deus. Então ele pede a interpretação, quem dá a interpretação e as informações é o anjo do Senhor que estava lá conversando com ele, o ser celestial. Então, tanto o dom como a interpretação, portanto, a interpretação também é dom espiritual. E você vê a importância da ministração do anjo. Não é? Não é verdade? Então a gente pode observar, Hebreus 1,14 fala isso, né? Que são espíritos ministradores enviados. Exatamente. Para servir, eles vêm com uma missão em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui fica meio escondido nesse versículo, mas é o anjo que vem ministrar. Ministrar e dar ciência do que é. Então, olha só. Isso para nós, pastor Antônio, tem uma aplicação muito importante para os nossos dias, a ministração dos anjos, os dons espirituais aplicados aos nossos cultos, à nossa vida, às nossas decisões, porque na eternidade já está tudo determinado por Deus. Então nós precisamos ter, de certa maneira, muito cuidado. Claro que quando o Senhor dá um dom para nós, certamente ele vai dar a interpretação, mas lembrando que a interpretação vem de Deus, é um dom espiritual também. Está dentro do dom de sabedoria, que não é uma interpretação humana. A interpretação também, ela procede de Deus, que fica muito claro aqui nesta visão. Maravilha. Em seguida, o ser vai atender o pedido dele, né, pastor Gerson? Sim. No verso 17, né? Podemos ler até... Podemos ler. O 17 até o 19. Não, o 17 e 18. 17 e 18. Então vamos ler. Estes animais, verso 17, que são quatro reis que se levantarão da terra. E o 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Perfeitamente. Então, nós vimos o Daniel, ele entra no sonho, conversa com o ser celestial, o Senhor já tinha dado a ele o sonho, com todo o teor dos 4 animais, o trono de Deus. Agora, ele quis saber detalhes e perguntou, e o anjo começou a dar a ele a interpretação do que significava o sonho com visões que ele teve. Mas ele vai dizer, durante esse diálogo com o ser celestial, ele vai continuar perguntando. E o ser continua dizendo a ele, dando a interpretação, ciência da interpretação. Nesse caso aqui, ele diz que serão 4 reinos humanos sobre a terra, mas que o reino de Deus virá e os servos de Deus estarão no reino de Deus. Já foi até falado, né, pastor Gerson? Já foi explicado isso a partir do verso 19, aí ele fala, né, eu tive o desejo,
Posso ler? Pode ler. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Que Sim. esse daí é muito interessante a gente gastar um tempo nele. Vamos. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, e daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Perfeitamente. Então, vamos entender o que ele disse. Esse último reino, ele vai ter uma composição. Os 10 chifres, agora acho que chegou o momento de falar sobre os chifres, né? Eu creio que sim. Não é? Esses 10 chifres representam poder. Uma explicaçãozinha, pastor Gerson, porque quando você analisa um outro livro, que é o de Zacarias, né? Aparece cavalos e aparecem chifres. Os cavalos representam a cavalaria. Você é atacado, tem um exército, né? No passado era a cavalaria, né? Hoje é tanque de guerra, né? Então, aquele exército cerca, é um poder forte, a cavalaria, o que os cavalos representam. Mas os chifres é quem mandou a cavalaria sair. É o poder. É o poder. A autoridade. A autoridade. Então, os 10 chifres representam 10 poderes. Nós vamos observar que o último reino mundial, ele vai ter uma divisão. A primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte. Então, vamos entrar logo no significado, porque isso lá no Apocalipse também fala a respeito dos 10 chifres e dá explicações também. Lá também tem explicações. Mas nós vamos adiantar aqui. O que significam os 10 chifres? No último reino, na ocasião desse último reino, haverá 10 representantes mundiais. Certo. 10 representantes mundiais. Ou seja, o mundo todo vai ser representado por 10 governantes. Talvez confederações, pode ser. Não? Confederação Mundial, né? Mundial. Então, uma especulação pode ser que venha outra coisa. Hoje o mundo está se definindo em blocos. Observe os irmãos que o mundo do passado não tinha países. O mundo do passado eram reinos mundiais. Sim. Era o Império Romano, o Medo-Persa, era um reino. O mundo todo estava numa mão. Hoje o mundo está dividido por países. Para acontecer esse último reino, vai precisar haver uma espécie de fusão dos países, nem que seja por representação. Exatamente. Mas você observa, o mundo hoje, a América do Sul tem um bloco. O Mercosul. Né? O Mercosul. A Europa é um bloco de países. Sim. Não é? Então, essa globalização, ela contribui para a chegada do último reino. Então, digamos, isso é especulação, pode ser de outra maneira, mas falamos assim para poder entender. Digamos que o mundo seja dividido em 10 blocos. E com esses mercados comuns, já nos dá uma ideia de como isso pode se tornar em breve. Sim. Desses 10 blocos. Pode ser outra coisa? Pode. Mas vamos falar com as informações que nós temos hoje. Digamos que o mundo chegue a um momento que é representado por 10 blocos. Os 10 representantes, os 10 presidentes, no Apocalipse chama de 10 reis. 10 poderes, né? São 10 poderes, 10 autoridades. 10 autoridades. Que são, então, os 10 representam o mundo todo. Isso mesmo. O mundo todo seria tipo uma ONU.
É, tipo. diferente porque hoje a ONU não tem todo esse poder, Não né? Mas tem. seria algo semelhante. A Organização das Nações Unidas, né? O mundo todo dentro de uma organização que determina o que o mundo faz. Então, isso se torna um reino confederado, né, Pastor Gerson? Exatamente. Mas o que a visão diz? Que no meio dos 10 chifres ou das 10 pontas, nasceu um chifre pequeno Exato. que destruiu 3. Aniquilou 3. O que se entende? O que se entende é que esse último reino, que terá 10 representantes mundiais, dentre eles vai surgir uma outra autoridade que vai, evidentemente, que 3 vão resistir a ele e ele vai derrubar. E os outros 7 entregam o poder a ele. E esse é o anticristo. Vamos dizer assim, a segunda fase, né? A primeira fase, a organização do mundo com 10 autoridades, 10 representantes. Parece uma coisa perfeita, assim, né? Estável, que vai dar segurança ao povo, vai satisfazer aquilo que o povo quer, em princípio. Né? Em princípio. E dali do meio, então não tem como você especular, né? Fulano de tal é o anticristo? Não. Mais adiante, nas visões de Daniel, nós vamos ver que Daniel vai dizer que ele não tinha expressão. Esse que sobe depois, ele não tinha expressão nenhuma, então não dá para identificar. Ah, é fulano, é ciclano, não dá para entender. Não é? Ele não é uma pessoa da nobreza, não é uma pessoa que representa. Ele vai subir ali do meio dos 10 e vai tomar o poder. Tem vários detalhes nisso, mas eu creio que essa informação agora, Pastor Gerson, pode ser suficiente para nós prosseguirmos no próximo episódio. No próximo episódio, Próximo episódio. Eu creio que os irmãos não podem perder o próximo episódio, porque vai ser provavelmente a conclusão desse capítulo, né, Pastor Antônio Carlos? Perfeitamente. E aí entrar em detalhes sobre esse pequeno chifre que surge e que tem uma aplicação profética muito interessante, e eu creio ser a parte mais importante desse capítulo para os irmãos que aguardam essa interpretação profética aqui. Amém. Então nós encerramos aqui esse episódio, agradecendo a presença dos irmãos. Eu e Pastor Gerson agradecemos a todos, não é? Nos despedimos aqui. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.